Primeira a entrar ali. Beijo. Ó, eu vou chamar a Elaine Binotto. Deixa eu já... Eu vou esperar um pouquinho, né? Entrar um pouquinho mais de gente para eu chamar a Elaine. E quem estiver vendo essa live agora, a gente vai falar como lidar melhor com as crianças na quarentena. Então, eu vou esperar um pouquinho de gente entrar mais. Oi, Marcela, tudo bom? A Elaine entrou. Então, deixa eu chamar a Elaine aqui. Elaine, eu chamo você. Deixa eu ver aqui. Legal. Oi, Tá Cris. certo. Tudo bom? Tudo bem, meu anjo? E você? Olha nós Tudo aqui outra vez. ótimo. Olha nós aqui outra vez, né? Engraçado, né? Porque eu sempre faço com você no seu, é diferente, né? Fazer no meu. É, Mas vamos é lá, diferente, né? assim. É, Bem diferente. Então vamos é lá. uma, Eu ainda é não sei, eu estava uma esperando. sensação, como se fala, de como se a gente estivesse em casa, né? Se É, convidando a outra pessoa para verdade, assistir, né? Para verdade. entrar em casa, né? Para conviver, para tomar um café, alguma coisa assim, né? É. Então, eu não falei ainda do tema, né? Aqui não falei nada pro pessoal, porque Sim, eu estava esperando entrar mais gente para poder falar. Mas como você já entrou e a gente tem só uma hora, então é melhor a gente já começar a falar sobre, né? Então, deixa eu te legal, apresentar, quem já está legal. aí. Então, quem não conhece, a Elaine Binotto é coach, super competente, adoro, amo de paixão. É A recíproco. gente tá assim de muito tempo e ela é uma super profissional e eu admiro demais, ela sabe disso e a gente está sempre junto aí em algumas lives. Ela tem feito bastante lives super legais. Aliás, eu super indico vocês estarem visitando o Insta dela, tem as lives salvas no IGTV, né? Isso. Se Deus Hoje a quiser, a gente vai gente falar sobre. vai salvar a nossa hoje também, né, Cris? Vamos ver se dá certo, né? Hoje a gente vai falar como lidar melhor com as crianças na quarentena. Isso. Então, as mamães de plantão, né? Eu acho que vão curtir. E você quer falar alguma coisa antes? Legal. Então, eu vou falar um pouquinho, a Cris, a gente, né, tem uma história já. Outro dia a Cris estava olhando umas fotos nossas, e a gente viu que tem uma história nossa já há um bom tempo acontecendo, e graças a Deus sempre de uma forma bem tranquila e em que as coisas elas têm um timing, mas elas se desenrolam bem, né? Então, estou muito feliz de estar aqui hoje com vocês e feliz também por estar podendo ajudar aí um pouco, aliviar um pouco essa sensação de confinamento, né? Que às vezes a gente fica com as crianças nesse período de quarentena. É importante o pessoal saber, ela é coach, eu também trabalho com vendas, com equipes, com treinamento ou com clientes autônomos, né? Mas o que que Aham. está fazendo aí? É que a minha história é em educação, né? Há mais de 20 anos eu trabalhei como professora, coordenadora, orientadora e outras funções tantas aí que a gente vai desenvolvendo na área de educação. Então, isso me ajudou hoje, de forma geral, a ter essa bagagem até para conversar, para estar aqui, para falar com vocês. Eu acho que isso também ajudou muito, sabe? Então, estou aqui como coach, mas também com essa bagagem de pedagoga, entendeu? Pedagoga, legal. Maravilha. Então a gente vai começar, eu vou começar te perguntando o seguinte: como os pais ou responsáveis podem atuar nessa realidade junto com as crianças? Boa pergunta, amiga. Olha, é uma realidade diferente, né? A gente tem que entender que esse momento que a gente está passando é inédito.
Uhum. Então, por ser inédito, em primeiro lugar, eu vou dizer assim, não se cobre muito, né? A gente vai fazer da melhor forma possível, do melhor jeito possível, mas sem se exigir a perfeição, né? É importante que as pessoas saibam que é um momento que as coisas vão acontecendo, você vai avaliando, mas a gente tem nesse momento, eu diria, um papel de multitarefas, né? Porque você está ali uma hora como profissional, outra hora como mãe, outra hora como pai, outra hora limpando a casa, fazendo a comida, enfim, orientando, auxiliando as crianças quando O é. Jairo entrou aí, te cortando. O Jairo entrou aí. Beijo, Ô, Jairo. Que bom que Jairo, você está aí com a gente. beijinho, Jairo. Parceirão. Inclusive, as nossas fotos, depois a gente comenta, achamos com ele também, É né? verdade. Legal, Elane. É um momento delicado para os pais, né? Para as mães. Eu, como mãe, estou sentindo na pele, Isso. porque os pequenos, eles ficam muito ansiosos, Ficam, tadinhos, né? Para eles é ficam. difícil entender. Ficar É, longe do amiguinho, como, né? é. Então, a gente tem que estar se reinventando até com as crianças. Até com as É uma... crianças. Eu acredito muito, Cris, que é um momento da gente aprender a gerenciar os papéis, sabe? A gente tem que entender que é um momento em que você, uma hora, vai ter que ser mãe, outra hora vai ter que ser profissional, a outra hora você vai ter que falar que eu sou uma pessoa normal e preciso descansar, né? O papel da mulher, o papel da pessoa que também descansa. Então, eu acho interessante isso que faz com que a gente reveja também, poxa, e eu? Né? Então, tem as crianças? Tem. É importante que a gente dê essa assessoria? É. Mas elas estão ali tuteladas, né? O tempo inteiro. E então a gente precisa também respirar para continuar essa Eu tenho uma outra força pergunta, tá? Eu coloquei aqui assim, ó. E como explicar isso para as crianças? que está acontecendo, né, Cris? É. Mais um fato inédito, né? Toda vez que a gente tem que explicar algo que é de difícil entendimento, às vezes até para nós, acaba sendo de difícil entendimento para eles também, né? Eu acho isso muito interessante, né? Porque às vezes a gente tem que, em primeiro lugar, digerir, né? Se a gente não digere, fica difícil a gente sentir, né? Pedir para as crianças entenderem aquilo que a gente não está entendendo. Então, vamos digerir um pouquinho melhor. E eu sempre gosto do caminho do meio. Qual que é o caminho do meio? Nem supervalorizar, olha, isso aqui é um perigo, a gente, aquela coisa do que antigamente tinha, né? Olha, o homem do saco vai te pegar, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Viver embaixo do medo, nem alienar. Ah, não, não está acontecendo nada, é só um momento, é que as pessoas estão trabalhando dentro de casa. Não. Então, a gente tem que contar brevemente o que está acontecendo e, na medida do possível, você vai comunicando à criança das limitações, mas eu sempre achei importante você dizer na medida que ela pergunta. Muitos pais falavam assim para mim, mas Elaine, você não acha que eu já tenho que falar, sei lá, como é que os bebês nascem, né? E aí eu perguntava assim, mas ela te perguntou? Você sabe que esses dias a minha filha me perguntou isso? Mamãe, mas como que o bebê nasce? Eu falei, Jesus. Você fica numa saia justa, né? É, e Na é verdade, ela mesmo. perguntou como que eu fui parar na sua barriga. Lógico que assim, minha filha tem 5 aninhos, a Valentina, então eu fiz uma historinha, né, meio coloridinha. Sim. Eu falei, olha, o papai do céu escolheu a mamãe e colocou uma sementinha na barriga da mamãe. Não falei que foi o papai, porque aí ela não ia entender, né? Aham. Então eu disse que foi o papai do céu. Eu acredito que à medida que a criança vai entendendo melhor, a gente tem que dar mais insumos, É, mais informações para que ela entenda. Mas se ela, por exemplo, ela parou de perguntar depois disso,
Depois ela não perguntou mais. Sim, Então, eu também acho que depois você é tem o que explicar, suficiente. mesmo porque hoje tem o Google, né? A É, criança pega o celular e fala, é. como que eu. Entendeu? Ela Então, vai entender. Então, eu acho que nem lá nem cá, sabe? Dá as informações mais corretas, mais de acordo com a realidade, mas não precisa entrar profundamente nos detalhes, porque a criança também não tem ainda desenvolvido essa noção, esse discernimento do que é, do que não é, né? Do que é bom, do que não é. Então, isso a gente tem que ir balançando na medida do possível, né? Eu acho legal. vou Mas perguntar outra voltando aí coisinha para a aqui. quarentena, só para fechar, nem muito ao céu, nem muito ao mar. Nem falar, olha, é desesperador, você não pode fazer isso, não faça isso. Mas também nem alienar no sentido de que não está acontecendo nada, tá? Acho que tem Sim, que dar as informações, sim. Olha, uma doença que a gente não está conhecendo, a gente fica dentro de casa até entender melhor como é que funciona isso, né? E aí, à medida que os médicos forem explicando, a gente vai saindo. E uma coisa assim, mais leve, mas nesse momento a gente vai precisar realmente ficar em casa, até porque as escolas estão fechadas, né? Não sim. adianta a gente ir lá e ninguém vai abrir. Pergunta para as suas amiguinhas, né? Os seus amigos, se eles estão indo no futebol. Então, eu acho que é interessante também você dar para a criança um referencial. Olha, vê com o seu amiguinho, seu amiguinho está indo no futebol? Está indo no inglês? Não. Então, não é uma coisa que está acontecendo só aqui em casa. É algo que está acontecendo no mundo, Sim, né? aula online, né? Porque todo dia eles têm aula online. Hoje, para você ter ideia, a Valentina fez piquenique com a amiguinha por telefone. Assim, ao mesmo tempo legal, né? Mas eu É. falei, nossa, que triste, né? Assim, na verdade, assim, ela tava feliz da vida, né? Tá? Colocou todas as bonecas sentada no jardim, pediu para eu montar uma cesta com várias comidinhas e ela estava brincando pelo celular. A amiguinha Manu também estava fazendo piquenique na casa dela e ela se falando: olha, amiga, olha a minha boneca, sabe assim, eu achei o máximo. Mas ao mesmo É. tempo eu falei: nossa, que coisa triste, né? Assim, ver brincando assim de longe, que tadinhos, né? Cris, são coisas que provavelmente depois que as coisas irem voltando ao novo normal, né, como os especialistas falam, creio que vai sempre ser um processo gradativo, a gente vai ter que repensar, porque antigamente, não muito antigamente, até há pouco tempo, não era legal a criança ficar muito tempo na frente do celular, da TV e do computador. Agora, Exatamente. a condição dela é ficar na frente do celular, da TV e do computador. Sim. Então, É, depois também não dá para tirar tudo de uma vez, porque você vai criando hábitos ao longo do tempo. Não é um dia que ela está assim, não são dois, não são três. são Então, o vários. cérebro Lógico vai que assim, admitindo eu isso falando como eu uma como mãe. informação. Ele vai admitindo isso como Então, uma eu falando verdade. assim, falando eu como mãe, eu procuro não deixar tanto assim no celular, no videogame. Então, aqui a gente, como a gente mora mais no interior, meu condomínio é um pouquinho mais, como que eu digo, mais reservado. Então, assim, ela consegue passear de bicicleta, a gente faz trilha. Então, eu procuro fazer algumas coisas diferentes, mas nem sempre você tem a disponibilidade para você sair com a criança para andar de bicicleta, às vezes você está fazendo uma outra coisa. Então, Mesmo assim, ó, vamos entender uma situação. Primeiro, tem pessoas que não moram em casa, moram em apartamento. sim, Não moram num é, apartamento tão confortável, moram num apartamento pequeno, numa casa pequena, ou moram com muitas pessoas. Então, às vezes, você tem essa dificuldade já de promover isso. Mas, ok, vamos pegar aí o caso que você falou. Ah, Helene, mas eu quebro isso. Tudo bem, mas mesmo você quebrando isso, qual é o meio, o recurso, a ferramenta que ela tem hoje para receber o ensino? É eletrônica, é, é digital, é o computador, exatamente. é o celular,
E é a TV. Não que a TV ela vá receber um ensino pela TV, mas tem uma hora que ela vai assistir TV, tá trancada dentro de casa, vai assistir TV. E como é que você Sim, depois, olha, acabou a quarentena, hein? Aquilo que te sustentou 3 meses acabou. Vai acabar. Então você vai ter que criar novas regras para administrar o uso, mas não vai acabar. Porque se é bom agora, por que que é ruim depois? E se depois precisar por algum motivo? E se as escolas adotarem, de repente, um meio passo? Vai um dia, outro dia não vai. E aí? A gente não sabe sim. exatamente como é que vai ser, né? Será que vai todo mundo junto, de uma vez só para a escola? E É, as feiras são todas grudadas? Não sei quais são as a alternativas que gente vão ainda não surgir. sabe, né? Mas assim como a gente Bom, não sabe quais são as alternativas, a gente também tem que entender que as nossas formas de adaptação, elas não podem ser mais assim muito bruscas. Não sei se eu fui clara, mas a ideia sim, é você sim, foi. também ir se Ó, adaptando com as novas regras, né? verdade. Antes de eu te fazer a próxima pergunta, tem um pessoal falando oi aí, teve o Douglas te mandou um oi. Oi, A C entrou Douglas. agora, beijo C. E Oi, quem entrou Eira. agora, ó, a gente está falando como lidar melhor com as crianças na quarentena, tá? Eu vou Legal. te fazer mais uma pergunta, tá bom? Tem Vamos várias lá. aqui. Como fica o papel da mãe ou de quem cuida da criança diante dessa situação? Olha, vou voltar, vou até resgatar um pouquinho o que a gente estava falando lá dos papéis. A gente vai Tá. adquirir vários papéis, né? É o papel da mãe, é o papel da profissional, porque a Cris aí está com o seu canal, né, Cris? Você vê, a quarentena ela dá isso, né? Você tem mais tempo, você tem mais condições, então você se joga, porque Com aquele projeto certeza, que eu me estava na reinventei. gaveta, não é? Você se Isso. alimentou há quanto tempo Gente, você estava final. pensando nisso? Não estava pensando. Assim, eu pensava em gravar no YouTube, porque eu Sim. já tinha o canal, né? Mas eu não dava muita ênfase. Isso, E aí na então. quarentena eu falei, por que não, né? Aproveitar e gravar com as crianças, mostrar a rotina. E aí deu super certo. Eles É. estão curtindo, os dois gostam de gravar também, tanto o João Vitor como a Valentina. E aí eu falei, vamos que vamos, né? Então, Então, aí surgiu aí mais um projeto que é o canal no YouTube, que é o Cris Valente na Real, e na tá muito real. legal. Então, a É, quarentena, ela dá essa questão, ela dá essa oportunidade para a gente. Olha, quando eu perguntei assim, há quanto tempo você já estava pensando em... eu até já pensei, mas às vezes não tinha tempo, né? Exatamente. Porque não ficava muito em casa, Isso, então, fui exatamente. deixando. Isso. Então, a gente tem que aproveitar esse momento para rever os nossos papéis, rever o papel de pai, de mãe, né? Porque você vai ter que, ao mesmo tempo, olhar as crianças, mas também ser profissional, rever o seu papel como profissional e rever o seu papel de uma hora, você, mãe, pai, mas a gente está com várias situações assim. Quem estiver em casa, da parte de cuidados com a casa, cuidados com a roupa, tudo Sim. isso aumentou. Então, nós, Principalmente para as mães, né? principalmente, mas muitos pais também estão trabalhando em casa. Então, a gente está hoje exercendo esse papel de multitarefas por muito mais tempo que antes. Por quê? Você tem que dar conta ao mesmo tempo, porque todos estão ali convivendo, em tese, mais tempo juntos. Exatamente. Ah, uma coisa importante, gente, que dentro de tudo isso que eu digo que eu não consigo falar dos filhos sem falar dos pais ou dos responsáveis, que às vezes não é o pai, mas é algum tio naquele momento, é uma cuidadora, né, que está lá. Uma coisa importante é vocês também terem um tempo para vocês. Porque senão você fica só em função da criança, daquilo que ela vai fazer, da atividade que ela vai realizar, da hora do banho, da hora da lição, da hora da comida. E aí você vai olhar a hora que você tem que fazer a comida para dar a comida, a hora que ela tem aula
e que você tem que organizar a casa em função da aula. Então, se você deixar, você vai criando uma rotina em que você não existe. Exatamente, você fica para trás, né? Fica. Porque aí você só vai fazer as coisas com os filhos. Não que, né, não seja bom, mas tudo que é demais, eu acho que É prejudicial. atrapalha, É né? prejudicial. É. Mais uma perguntinha aí para Vamos lá. você. Ó. A pessoa que lida com as crianças acaba ficando muito cansada também. E o que fazer nessa hora? Eu acho que você até acabou de falando aí já, né? Eu acredito que todos nós estamos passando, de um jeito ou de outro, mais ou menos, por um pequeno estresse emocional, tá? Sim, Mesmo que você esteja tranquila, que a gente procura ficar bem, né? Eu sempre nas lives eu procuro terminar com uma meditação, tal. Por quê? Porque isso é como um hormônio da calma, da calmaria para o cérebro, né? A gente vai mandar ocitocina, vai mandar endorfina, vai mandar serotonina. É como se você fizesse assim um carinho no cérebro. Olha, calma, calma. Você está dizendo para ele, vai passar, vai passar. Então, a gente, mesmo com esses recursos, estamos vivendo uma situação mais anormal, pode-se dizer assim, diferente do que vivia. sim. Muitas vezes, o pai passa por um maior nível de estresse que a própria criança que está lá, porque a criança não tem conta para pagar, ela não sabe se vai continuar a quarentena, se não vai continuar, se vai ter fase, não vai ter fase, se vai voltar, não vai voltar. Então, ela tem menos coisas para administrar do que o próprio adulto, certo? Sim, Então, é justo que o adulto tenha tempo para se recarregar. É justo. Não é só justo, como é necessário. E tem uma historinha que eu conto nessa hora, que é comum, né? Uma historinha que muitos já devem ter ouvido, mas eu ouvi pela primeira vez num congresso que eu fiz. Era um fórum, não lembro agora o nome, era uma editora muito famosa, uma editora espanhola que veio para o Brasil, estou tentando lembrar, mas não me recordo o nome. E um dos CEOs, né, da editora, que foi fazer a abertura desse fórum, ele contou essa história, eu nunca mais esqueci. Ele falava assim que é importante que pais, educadores, profissionais que lidam em tese com crianças, né, ou no meio de ambientes que exigem muito estresse, aí a gente pode ver N, N trabalhos, né? Não é que a criança é um fator grande de estresse, é que a gente está também numa situação que exige mais. Mas isso tem N funções que você depende de pressão, de metas, de desempenho, de produção. Então, a gente não vai restringir isso somente a esse ambiente. Mas muitas vezes você tem que agir como se você estivesse no avião num momento de descompressão, quando começa a diminuir o ar dentro do avião e cai a máscara, né? A mãe tem a tendência, no desespero, de pegar a máscara e já pôr no filho, porque ela dá a vida para o filho, né? Ela salva o sim. filho em primeiro É, lugar, né? O filho, a mãe abre mão de si várias vezes pelo filho, né? Só que ele falava assim: mas se você não tiver de máscara, você não salva seu filho. Você não isso cuida do seu mesmo. filho. Você não zela por ele. Então, gente, primeiro a máscara em você. E agora eu estou até pensando, né? A gente está no momento que a gente está usando máscaras, né? Interessante É, até, né? Mas primeiro a máscara em você. Se cuidou? Respirou? Botou a ideia no lugar, a cabeça no lugar? Então vamos aí você pensar no salva o outro. filho. Salva o filho, salva o outro, salva o vizinho, aí você ajuda quem puder ajudar, tá? Verdade. Cris, eu vou falar mais uma coisinha, posso? Aí eu vou responder, depois Pode, eu procuro claro. ser breve. Sabe uma coisa Claro que que me pode. incomodava muito quando eu trabalhava com, É. na escola, assim, como coordenadora aqui?
A gente precisa ter um cuidado em que o amor que a gente expressa pelo outro, ele é pelo ser humano. O filho é um ser humano, mas o filho da vizinha também é. E às vezes a gente acha que o nosso filho merece mais que o filho da vizinha, pode mais que o filho do colega, pode mais que o amiguinho da escola. E nós, naquele ímpeto, né, de proteção, nós vamos à frente para reivindicar essas coisas. É como se tivesse duas classes de criança. O meu filho, os meus filhos, classe A, e os filhos dos outros. É, Qual que é a é um classe? Eu erro. acho que já é desclassificado, porque o filho dos outros, nesse teor das coisas, nem tem muita classe. Então, a gente tem que tomar cuidado com esse certo desprezo que às vezes a gente faz com relação ao que o outro deseja, ao que o outro pede, ao que o outro quer, porque ele é filho do outro. Então aí parece que ele não tem tanta importância, mas quando é o meu filho, aí eu vou ver o que que você tem, filho? O que que você quer? Mãe, fala, não, fala para papai, fala para vovó, fala. Então, esse Isso eu amor acho que tem é muito na universal, pele, sabe? são as professoras, né? Isso que você está falando. Porque professora vai estar lá lidando com várias crianças, né? Tem que ser imparcial, não é isso? Sim, as professoras, elas, vamos dizer assim, que elas são treinadas, né? Elas são formadas para isso, mas eu digo mesmo, às vezes, da questão paternal mesmo, que a gente tem uma tendência a achar que o nosso filho está um pouco mais certo que os filhos dos outros. Então, a gente tem que tomar um pouco desse Não, a gente cuidado. tem que ser justo, né? Tem que ser justo. Até para criar um filho com um senso de justiça, né? Eu Isso acho mesmo. importante. Mas vamos lá, Boa, falei boa demais. dica. Isso Pergunte. aí, adorei. Ó, vou te perguntar outra coisa, tá bom? Vamos lá. A rotina mudou muito na maioria dos lares com as crianças. Que Verdade. dica você pode dar nessa situação de mudança de rotina? Eu vou dar uma dica, mas não sei se o povo vai gostar. Da dica da coach. Ah, A rotina não mudou muito? Não era uma, outra e hoje não é diferente? Então, mude a rotina. Se a rotina mudou, mude a rotina. Parece óbvio, mas não é. Às vezes a gente tem que falar o quase óbvio para dizer assim, é mesmo, né? Eu não mudei a minha rotina. Né? Às vezes, quando a pessoa está ouvindo, ela olha para o trabalho dela, para a casa dela, para as crianças, para os filhos, bom, enfim, porque hoje é home, hoje é office, né? Hoje é tudo, né? Hoje é academia. Então, a casa, é, ela tem multi-espaços, né? Ela é uma multiplicidade de espaços. E, de repente, você está mantendo a mesma rotina. Não é eficaz. Eu sou muito, assim, a favor de criar uma rotina para a criança. Cria uma rotina. Se você já sabe que de segunda ela tem aula até tal hora, terça até tal hora, já cria uma rotina em cima das atividades que ela tem. Cria uma rotina dela sim, levantar. Bom, se levanta cedo, não dá para arrumar a cama, por exemplo, não arruma, mas depois vamos arrumar a cama agora? Cada um arruma a sua cama? Ajuda a mamãe a tirar a mesa, porque logo, logo vai começar a aula. Olha, acabou a aula. Ajuda a mamãe a pôr a mesa. Ajuda a vovó, a tio, a secretária do lar, enfim, quem seja, né? Então, eu acho que essa exatamente. questão É. de você ter uma rotina, ela também preenche o dia, não dá aquela sensação de vazio, de ociosidade, que a criança, aí ela vai sentindo falta, mais falta, e mais falta, e mais falta. E para a gente também é bom. E vai ter um momento em que é a rotina da criança, mas vai ter um momento que você vai ter que encaixar com a sua rotina. Porque existe uma rotina para casa, existe uma rotina de limpeza, existe uma rotina de organização dos adultos, existe uma rotina de manutenção do lar. Então, são Sim. duas rotinas nesse momento que devem se combinar. Então, olha que legal. Mudou tudo? Mudou a rotina? Então, muda.
Muda a rotina. Muda. É. Muda junto com a... Eu tenho Então, mas você sabe escutado que a gente primeira semana falando que não falando... mudou, sabia a rotina? É Oi? interessante. Porque eu tenho ouvido alguns depoimentos de pessoas que não mudaram a rotina, né? Interessante. Não mudaram. Não Mas posso mudaram. falar, é impossível não mudar, viu? É impossível não mudar a rotina, É assim, gente. Cris, você insere as atividades no que tinha, mas mantém o que tinha. Entendeu? Mais ou menos É, assim? Não pode, você tem que adaptar, você tem que criar outros horários, você tem que criar outras atividades mesmo. Não é só inserir atividade e continuar tudo como era. É mais ou menos isso que eu quero te dizer. Então, por sim, exemplo, se a criança de manhã não estava em casa, bom, de manhã a criança então está na aula, mas o resto depois ela continua igual. Se ela não ajudava, ela não ajuda. Se ela só ficava na TV, ela continua. Quer dizer, o ambiente mudou, o mundo mudou, então a criança tem que mudar. Ela tem que entender. Senão ela tem fica que muito, entender. É. ela fica muito Eu acho que, presa. eu não sei os pais que estão assistindo. No meu caso aqui, que eu tenho dois, o João Vitor e a Valentina é de 5, o João Vitor de 10. As primeiras semanas eu falei, eu vou enlouquecer. Eu falei, eu não vou aguentar, eu vou ficar louca, eu vou pirar, sabe assim? E aí depois, conforme foram passando os dias, aí eu fui conseguindo mudar a rotina, né? Porque realmente, os primeiros dias eu tentei seguir a rotina, e aí isso estava me Isso, estressando. é isso E que eu aí eu, não, é impossível seguir a Você rotina. E falou aí exatamente o que mudei eu a tinha. rotina, Exatamente. entendeu? Mudei Mas a porque o rotina. nosso cérebro, ele gosta de rotina. Então, você já tinha uma rotina. Então, o Já cérebro tinha vai, todo o para esquema, ele é né? seguro, entendeu? Então, ele mantém. É isso, exatamente você entrou no que eu estou falando. Mas até ele mudar, ele demanda um tempo mesmo, entendeu? Sim, Tá perfeito o sim. que você falou. Legal. Perfeitinho. Não vai dar tempo de falar com todo mundo. Eu vi que o pessoal tá mandando recadinho aí. A Ana Cruz, beijo na sua linda. Ela também tem uma filhota de 5 anos, que é Ah, linda, uma legal, modelinha. bem-vinda. Beijo em todos que estão assistindo, viu, gente? Não dá tempo de falar com todo mundo, que senão, né? Olha só, vou para outra pergunta, tá? Quanto ao papel da família diante do novo formato de aula? O bicho pega, né, aí? Olha, eu acredito assim, que é muito importante vocês entenderem que o formato mudou, mas em tese os pais não passaram a ser responsáveis pelo ensino. A responsabilidade pelo ensino continua sendo da escola. A responsabilidade dos pais é acompanhar e orientar as atividades que são programadas. Mas a gente não pode se cobrar agora, além de todos os papéis que a gente já falou que estamos exercendo, ter o papel de docente, dentro de docente do lar, né? Porque aí nós vamos começar a atribuir situações, leis, regras que elas não são nossas. Então, o que pertence a nós? Pertence da assessoria, pertence do acompanhamento, dar esse apoio para a criança. E quanto menor a criança, maior, né, o trabalho, você sabe disso. Quando a criança ainda não sabe ler e escrever, ela se torna ainda mais dependente do que uma criança que já saiba ler e escrever. Então, isso demanda um tempo maior. A gente tem que ter realmente paciência para lidar com essa questão, né? Exige do pai paciência, mas não exige uma dedicação integral, uma dedicação em forma de responsabilidade pedagógica pelo ensino. Não sei se eu fui clara nessa divisão de Sim. papéis. Lógico que Né? assim, os pais, na minha opinião, têm. Eu quase derrubei aqui, enfim. Os pais, na minha opinião, têm também a responsabilidade, né? Só que a gente não é professor, né? Então não tem como, Tem limite, né? né? A gente Você tem o auxilia. limite. É. Isso.
E Mas você não porque é a criança especialista, né? Você pode até ter a é, orientação, pode às vezes pedir para a escola dar uma orientação melhor, caso você não saiba conduzir, mas você não é treinado, formado, capacitado para aquilo, né? Então, e a criança chega um certo horário, tipo, que a criança não tem paciência, né? é, Então, imagina se ficar todo o tempo, você já está lá 24 horas com a criança em casa, e ainda você ficar só você ensinando, não dá. Então, eu acho, aqui em casa está dando super certo essa coisa de aula online, ah, que bom. tá dando, tá ficando bonitinho, é. Eles sentam no horário, prestam atenção na professora, revê os amiguinhos, né? Então, eu acho isso super importante. Ainda essa semana eu postei, não sei se você viu, teve aniversário de um amiguinho. E eu achei super legal. A mãe inovou. O que que ela fez? Ela levou um kit surpresa na casa de cada amiguinho. Olha que legal. E aí, na hora da aula, todos abriram o kit, né, junto, na hora da aula. Ela fez a decoração e tudo mais. E cantaram parabéns. Foi Olha super que show. bonitinho. Não é uma graça? Assim, foi um aniversário online, foi diferente, Foi. mas vai ser uma coisa que vai ficar para a história da criança, Olha, Cris, de o que todo que você mundo, né, está que participou. falando? São novas experiências. E, de repente, a E questão que poderia juntar aqui e organizar, né? Uma coisa que você às vezes não chama, porque, se eu vou chamar para ir fazer uma festa no salão, mas sai muito caro convidar todas as crianças da sala, ou chamar todos os amiguinhos da rua, sabe? Ou mesmo na minha casa, eu vou fazer lá uma coisa simples, um sábado, um bolinho, mas também se eu chamar um, às vezes não chamar outro, não chamar, aí já virou 30 crianças, e às vezes a gente deixa de fazer as coisas por causa disso. Não é uma alternativa isso, barata, boa, né? Você não precisa, se você não tem condições, não precisa naquele momento entregar o kit. Simplifica, faz uma surpresa, combina com as crianças, combina com a professora. Olha, vamos em tal momento na aula, né, online mesmo, vamos parar e cantar parabéns. Eu combino com a professora, eu tenho aqui um bolinho, vou trazer uma velinha, e aí a é, gente canta parabéns. Não é legal? isso Com mesmo. uma Legal, é? condição, com uma condição. Agora não se assopra mais a vela em cima do bolo. Verdade, né? Tem esse detalhe. Verdade. Você pega um É, não é diferente. brigadeiro, pega um bolinho menor ou um brigadeirinho, põe fora, né? Assopra a velinha, aquele bolinho já é da criança, e aí você partilha o bolo para os outros. Isso. É, nesse Porque kit, no caso, veio um pedacinho, veio um bolinho sim, mas pequeno. é que Foi bem culturalmente a legal a gente ideia tem da esse mãe. hábito, né, Cris? Culturalmente assoprar. Ainda apaga a velhinha, a gente fala, sopra de novo, a velhinha acendeu. Aí a criança fica lá, cuspindo naquele bolo lá. Não, acabou, né? É, Então a gente tem que ter isso esse mesmo. cuidado. O que se chama hoje, sabe como se chama? Etiqueta sanitária. É o Etiqueta nome. sanitária. Etiqueta sanitária é o nome que dá para esses comportamentos de higiene que a gente vai ter que adotar daqui Ah, para sim, frente. Legal, né? sim. Legal. Vamos à próxima pergunta. Vamos lá. As tarefas para alunos e para os pais também aumentaram, não? Olha, aumentaram, mas nós temos que ter um limite. Você pode acompanhar, mas não pode fazer. Esse é o limite. Você Sim. acompanha, mas não faz. Mas, Elaine, a criança não está sabendo fazer. É como era antigamente, quando se fazia tarefa em casa. Não anotava um bilhetinho para a professora? Ah, professora, eu não soube explicar, Paulinho não soube fazer, por favor, retome em sala. Mesma coisa, só que você vai mandar um aviso, pedir para a criança avisar, você vai mandar um recadinho mesmo, né? Deve ter algum recurso de comunicação dos pais e ela vai retomar. Então, Boa. a gente tem que entender, novamente, eu vou falar, o limite continua existindo. Ele mudou a forma, mas a responsabilidade do pai é uma,
a responsabilidade da escola é outra. É lógico que a gente tem que ter aí agora instrumentos, recursos para avaliar isso melhor. Mas fazer pela criança é iludir a si, o outro, a escola, né? E isso acontecia antes também. Sim. Os pais às vezes faziam pela criança, mandava lá, que a gente reconhecia até a letra. Então, né? Mas hoje em dia, se você for fazer todas as atividades, você não sai do lado da criança, você vai trabalhar para ela. Porque E aí a tá em criança não casa? aprende, né? Não adianta você fazer, porque aí a criança não aprende, não é verdade? Não. Perdeu a função. A Então, tarefa perde a sua função. é. Ó, tem uma pessoa aqui, a Pati Binotto, deve ser É sua minha parente. prima. Mas Ai, sua prima, delícia. ela colocou paciência e muita dedicação. Paciência e dedicação, porque mesmo que você não queira, eles estão ali. É Não diferente tem de o que quando fazer. saía, olha, você tinha um respiro, às vezes ia para a escola, mesmo que você fosse trabalhar, você não tinha aquela demanda. E a parte, a gente sabe, ela é uma pessoa muito paciente, muito dedicada. Eu conheço a parte. Mas você não tem o respiro. Você não tem aquele momento em que você, sei lá, por 10 minutos você pode sentar, mexer no celular, não fazer nada, fechar o olho, sabe? Não, não que não deva ter. A gente vai falar ainda disso, eu pretendo, se você não perguntar, eu vou falar, mas deve ter. Como eu já falei, a gente tem que ter a rotina, nosso espaço, tem que ter. Mas você é mais Tá. demandada, a criança te exige mais, né? Então, a Uhum. paciência realmente ela vai ter que caminhar side by side. Ó, tem mais 3 perguntas para você e a gente tem. Agora já são 9h42. Vamos lá, Então eu vou correr aqui. sem Olha problema não, só, dá vou te fazer tempo, mais uma perguntinha, tá? tá bom. Que orientação você pode dar para aqueles que estão tendo dificuldade em lidar com a reeducação da criança dentro de casa? Olha, Cris, é Ah, importante que a gente use esse momento para duas situações. Primeiro é educar a criança, segundo é educar a si. Ninguém pode reinar muito, nem a criança, nem você, né? Eu acho que a forma mais saudável de a gente manter um ambiente em que todos estão presentes ao mesmo tempo é a gente estabelecer o respeito. Aí eu vou colocar, olha só, para vocês gravarem. É respeito de tempos e espaços. Então, eu binômio, vou chamar de binômio da quarentena, em termos de educação, né? Que é esse respeito dos tempos e espaços. Por que tempo? Porque mudou, o nosso tempo mudou. O tempo com a criança mudou, o tempo de trabalho mudou, o tempo de lazer mudou. Cadê o tempo de lazer? Mudou. O tempo, os espaços mudaram. Você não tem mais os espaços de uma rua, de um parque, de um jardim, de um clube, da casa do vizinho, da casa do amigo. Você não tem os espaços. sim, Você tem por mais que tenha aí o privilégio de ter, quase praticamente uma casa de campo que nem você tem, mas ele tem aquele espaço, ele não vai no amiguinho, não vai no futebol, ele não vai em esportes coletivos, ele não vai em atividades coletivas. Então, esse binômio tempo e espaço na quarentena, ele tem que ter uma ressignificação e um respeito. Então, assim como a gente tem que respeitar a criança tem que respeitar a gente, o nosso espaço e o nosso tempo. Porque, como eu disse, vamos lembrar da máscara, já que a gente está em tempo de máscara, a gente precisa pôr a máscara de oxigênio, aquela do avião, para respirar, para ter condições de alimentar a criança, de deixá-la respirar também. Mas ela não pode achar que você é uma demanda contínua dela. E nem você pode achar que ela tem que estar toda hora lá a seu serviço, vamos supor. Né? Então, eu boa. acho que essa questão deixa um ambiente mais saudável. Legal. A dica da coach. Fica da Show. coach.
Vamos para a próxima perguntinha, né? Vamos lá. Os pais são mais solicitados pela criança Então, porque ela não tem um amigo para brincar. Isso é é verdade. verdade. Que dica você daria nessa situação? Ó, mas vou te falar antes da dica. Pode falar. Gente, ó, já brinquei de boneca, já brinquei de casinha, já fiz comidinha, tudo que vocês imaginem, sabe? Já brinquei de acampar. Então, a gente tem que se reinventar, porque Você realmente tem que se eles chegam uma reinventar. hora, né, que eles ficam querendo Olha, brincar, né, e não tem mas muito o que você tem fazer. a sua hora de trabalhar também, né, Cris? A sua hora de se dedicar, você tem também o seu momento Sim, de fazer suas coisas, não, tem que de ter, alguma forma. lógico. Então, eu diria assim, ó, a frase da coach para essa live. Pais não são brinquedos, mas podem brincar. Sim. A É gente tem que importante os pais brincarem, né, com brincarem, os mas eles filhos. não são brinquedos. O que eu quero dizer isso? Você não é um brinquedo da criança. A criança não pode, ela, demandar quando ela quer brincar com você, quando ela não quer. Quando ela fala, chega, agora não chega. Que nem brinquedo. Quando ela fala, agora eu quero, agora eu não quero. Agora vem aqui, agora sobe, agora desce. Ai, agora eu vou largar, agora eu não quero mais. Agora eu quero ver TV. Não, agora senta aqui do meu lado para ver TV. Agora não, agora eu quero, sei lá, escutar a música. Não, agora... Não vai me atrapalhar com a música. O pai não é um brinquedo, a Não, mãe não não é um tem brinquedo. como, né? E o pai, a mãe vai viver 24 Vai horas viver. para a criança. Mas Não tem como. a criança, ela é sedutora, né? Ai, mãe, né? A criança seduz. Ela é pequena, ela não tem recursos, então ela tem que lançar a mão dos recursos que ela tem. Mas eu acho que você tem que ter esse momento de brincar, dando, novamente, gerenciando os papéis. O que eu posso brincar agora? Posso. Quanto tempo eu tenho? Ok. Quero brincar? O que você tem que querer? Ela quer, mas você quer? Não, a mãe não quer brincar agora, o pai não quer brincar agora, a avó, tio, tia não quer brincar agora. Ó, vamos combinar assim, eu vou descansar um pouco, eu vou fazer a minha comida, eu vou tomar um banho, depois a gente brinca. E brinca. Não é também o depois que joga lá, né? Para Deus sabe quanto. Não, você deu a palavra, você cumpre a palavra com a criança. Brinca. Mas Sim, você não é um objeto. É nesse sentido que eu quis dizer. Você eu não é um entendi. brinquedo, É né? lógico, você tem que você vai brincar com a criança, mas isso vale não só na quarentena, né? Eu acho muito Exatamente, importante. Cris. Você tem que, Exatamente. né, dar uma atenção, você tem, né, que estar com o seu filho. Uhum. É muito importante o pai e a mãe estar presente. Exatamente. Exatamente. Mas também o filho tem que entender que tem limites, você tem Exatamente. sua vida, seu trabalho e tudo mais. Isso. Legal. Tá Isso certo. mesmo. Perfeito. Olha, como o tempo está quase acabando, eu vou te falar o seguinte: deixa um recadinho para as mães Vou e deixar um responsáveis recadinho. Eu vou deixar uma nesse momento dica tão e um complicado. recadinho. A dica é o seguinte: se você fizer uma rotina legal com a criança, fizer uma rotina em que isso tudo que a gente falou hoje aconteça, em que ela respeite seu espaço e respeite o espaço dela, você saiba a hora de brincar, a hora de parar, e ela também saiba a hora de brincar, a hora de parar, que tenha esse momento de convivência, mas que você consiga colocar uma rotina saudável, mais produtiva, né? Para a criança nesse período também, para não ficar aquela ociosidade que às vezes causa uma ansiedade, né? Na criança não quer parar, não sabe o que vai fazer. Se você conseguir traçar, né, os seus objetivos para conseguir isso, eu daria um presente que a gente poderia chamar um day off para a criança. Eu daria um presente. Você pode trocar um day off para eles, um day off para você. Entendeu? Ó, No day beleza. off deles, eles não precisam fazer nada. Eles tomam banho a hora que quer, dormem a hora que quer, comem a hora que quer, naquele day off. Não precisa Day off, olha ajudar, só. entendeu? É um dia, sabe aquele dia que a gente quer relaxar, ficar de pijama? Aquele dia. Porque não é legal ficar de pijama todos os dias. Não, pijama tem que ser pijama, roupa tem que ser roupa, uniforme, uniforme. Se quiser, se a criança quiser botar um uniforme para assistir a aula, deixa. Mas naquele dia, no day off, ela não faz nada. E aí você troca. E aí você vai ter o seu day off. O dia que também você não quer fazer nada.
Você também vai Ai, gente, adoro. relaxar. Necessito de alguns day off. E aí, não é Ó, interessante? Você ensina a criança a negociar desde pequena. Porque a legal, gente é passa uma vida interessante essa dica. negociando, Interessante. né? E vamos negociar, ó, eu respeito, você me respeita. É uma forma, é um exercício prático para você fazer a criança vivenciar aquilo que ela vai viver no futuro. Ela vai ter que aprender a negociar também, né? As suas coisas, suas necessidades. E a minha dica foi essa, que eu acho que é a dica do Day Off para pais e filhos é maravilhosa. Eu acho que Ó, tem a tudo a Cida, tem ver. uma pessoa falando aí, a Cida, ó. Ela falou, às vezes ele quer muita atenção mesmo. Acho que é o filho, eu não Então, conheço. a gente tem que negociar, Cida. Você dá atenção, ok, depois você quer descansar, ele tem que respeitar. É essa negociação que eu falo que é importante a criança saber. E um recadinho que eu vou deixar, o recado da coach, eu até escrevi para não perder a mensagem que eu gostaria de deixar É. para vocês. Eu vou deixar para as mães, mas elas cabem aos pais que são mães, às vós que são mães, mas a mãe, às vezes, ela tem um papel mais pesadinho, sabe? Nela mesma. O recado é o seguinte: mãe. Mãe é um dos papéis da mulher, mas ser mãe não é ser mulher. Você não é perfeita e nem deve ser. Ninguém é. Não se culpe pelo erro. Todos erramos. Somos e nascemos imperfeitos. E morreremos assim. Lembre-se, perdoe-se sempre, todos os dias, diariamente, a todo momento. Porque não é errado errar. Se Olha, show. aceite e se queira bem. Assim você Boa. será cada vez mais feliz com você e com seu filho também. Oh, show! Adorei a dica da coach. Verdade, porque mãe já tem essa coisa de se cobrar, né? Verdade. Ai, mas hoje podia ter feito. E realmente, né? Mãe não é mulher, né? Eu entendi, foi show. É porque às vezes a gente se cobra só como mãe, mas a gente tem marido, É, namorado, sabe? Então, isso mesmo. A gente, a ó, vamos gente, falar, ó, a gente é algumas coisas que profissional, nós tem mulheres, trabalho, né? Diz aí. trabalho, casa, filho, Pois é, marido, cachorro, papagaio. pois é. Mentira, papagaio eu não tenho, mas assim, Mas quase, se né? tivesse, Quase. eu É ia. isso. Oi? Quase tem, É né? isso, Quase é você tem isso. um cachorrinho, um papagaio, quase tem tudo aí, quase um sítio, né? Eu tenho dois cachorros, o papagaio não, porque aí seria demais. Mas eu tenho dois, eu falei o papagaio brincando mesmo. Eu Mas sei. é, Mas mas é é um assim, cuidado a mais, né? é Cachorro. um cuidado a mais, É. entendeu? Então não tem jeito. Mas ó, mais uma vez adorei, foi show, você é Espero demais, que você é você tenha incrível. gostado. Tem live sua essa semana, né? Tem, amor. Olha, muito bem Na lembrado. verdade, semana que vem. Terça-feira, no mesmo horário, na mesma bate-hora, que é 21 horas, eu vou falar sobre líder de si mesmo, que entra até um Olha que pouquinho no que nós show. falamos do autodomínio, do autocontrole, de você saber o seu time, o seu espaço, o seu momento, porque a gente tem que tomar muito cuidado. A quarentena, ela parece que vai sugando a gente, né? Parece que vai, quando É, você vê, já fez, nossa, já acabou, não. Então, eu acho que a gente tem que voltar para a casinha, já que a gente está na casinha, e colocar as novas regras. É terça-feira, espero boa. vocês lá. Depois a Cris vai colocar o endereço aí no Eu Insta. vou Eu sempre publico, né, no meu, É, coloco no story para acompanhar, que vale muito a pena. Então, gente, quem estava aí nos acompanhando, obrigado, ó. Beijo grande para eu vocês. agradeço também, muito Espero, obrigada. né, que essa Eu fiquei live muito tenha feliz de contribuído. estar aqui, estar com vocês. Espero ter contribuído aí para a gente respirar um pouco mais tranquilo, mais leve nessa quarentena. Gratidão. Maravilha, adorei, como sempre, as dicas, foi demais. Gente, brigadão aí pela participação, tá bom? Obrigada, eu que agradeço. E a gente se vê por aí. Terça-feira eu espero vocês lá para a gente trabalhar líder de si mesmo. E se quiser, tem outras lives lá gravadas no IGTV
Eu trabalhei sobre foco também, ansiedade, né? Que é uma coisa bem complicadinha agora. Principalmente Mas na tem quarentena, né? as dicas da coach estão por lá. Bom final de semana para vocês, para você, Cris. Gratidão. Bom final de semana para vocês também, gente. Obrigada por tudo. E Obrigada. aproveitando, ó, dá uma conferida lá no meu canal no YouTube, Cris Ótimo. Valente na Vale a Real. pena. Muito Então, bom. eu estou mostrando bem meu dia a dia nessa coisa Bem louca de leve, né, quarentena. Cris? Você é light, Oi? você é leve, eu gosto disso, alto astral. É uma coisa Ah, bem eu leve curto. mesmo, né? É uma coisa bem leve, bem natural. Na Natural. verdade, É. eu tô querendo ser mais natural possível, né, nos vídeos lá do canal. Você está sendo. O pessoal ver a real mesmo, Isso, né? é Como que Cris é o na real, né? na real, por isso que é Cris Valente na real. É. Então, quem puder dar uma conferidinha lá no YouTube, tá bom, gente? Beijos, beijos, pares, Beijo. beijos a todo mundo que vê, beijos, Eiras, brigadinha por todos. Valeu, Vou Cris. encerrar Tamo a junto. live. Valeu. Beijo. Beijinho.